E se os momentos em que você achou que Deus estava mais distante forem exatamente aqueles em que Ele estava mais perto, hoje você vai descobrir por que, nas horas mais difíceis da sua vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Fique até o final. Essa mensagem pode mudar a forma como você enxerga suas dores, suas perdas e até seus silêncios. Talvez você nunca mais olhe para seus desertos da mesma maneira. Era uma noite silenciosa. O céu parecia mais profundo do que o normal, e o som das ondas quebrando suavemente na areia criava uma atmosfera quase sagrada. Um homem caminhava sozinho pela praia, carregando no coração perguntas que há muito tempo o atormentavam. A vida não tinha sido fácil. Havia momentos de alegria, sim, mas também havia cicatrizes, perdas que nunca foram totalmente compreendidas, orações que pareciam não ter sido respondidas, silêncios que doíam mais do que palavras duras. Enquanto caminhava, algo extraordinário começou a acontecer. Diante de seus olhos, como se o céu abrisse um livro invisível, cenas de sua própria vida começaram a se projetar na areia. Como memórias vivas, cada etapa da sua jornada passava diante dele. A infância, os sonhos, as conquistas, as quedas, os fracassos, os recomeços. E ali, ao lado das cenas, ele percebeu algo que nunca tinha notado antes. Na areia, havia dois pares de pegadas, as suas e outras, que caminhavam ao seu lado. Seu coração acelerou. Ele sabia quem eram aquelas pegadas. Era Jesus, o Mestre, o Salvador, aquele em quem ele sempre disse confiar. Mas então, ao observar os momentos mais difíceis da sua vida, os períodos de dor profunda, abandono e sofrimento, ele percebeu algo inquietante. Nessas partes da caminhada, havia apenas um par de pegadas. E uma pergunta começou a crescer dentro dele. Será que Jesus o havia deixado justamente quando ele mais precisava? A história das pegadas na areia não é um relato direto dos evangelhos, mas carrega uma verdade profundamente alinhada com os ensinamentos de Jesus. Inspirada no poema cristão Footprints in the Sun, tradicionalmente associado a Margaret Fishback Powers, essa narrativa se tornou uma das metáforas mais conhecidas sobre a presença constante de Cristo na vida do cristão. Biblicamente, a imagem da caminhada possui um simbolismo forte. Em várias passagens, a vida com Deus é descrita como um caminho. No Evangelho de João, Jesus declara: "Eu sou o caminho." Isso revela que seguir a Cristo não é apenas acreditar, mas caminhar com Ele. A areia representa a fragilidade humana. Diferente da rocha firme, a areia muda com o vento, com as marés, com o tempo. Ela simboliza as circunstâncias instáveis da vida, emoções, crises, perdas e incertezas. Caminhar na areia exige mais esforço, é um terreno que testa a resistência. As pegadas simbolizam presença. Elas são evidência de que alguém passou por ali. No contexto espiritual, representam os rastros da fidelidade divina na nossa jornada. Mesmo quando não percebemos, há marcas deixadas pelo cuidado de Deus. O detalhe mais marcante da história, apenas um par de pegadas nos momentos de dor, carrega a maior revelação. A ausência aparente não significa abandono real. Muitas vezes, a percepção humana é limitada pela dor. Quando sofremos, nossa visão espiritual pode se tornar turva. O silêncio de Deus nunca deve ser confundido com indiferença. A Bíblia mostra repetidamente que Deus está presente, mesmo quando parece oculto, como na história de Jó, nos Salmos de Lamento de Davi, e até no silêncio entre a crucificação e a ressurreição. Essa metáfora nos ensina algo profundo. Há momentos em que não estamos caminhando sozinhos, estamos sendo carregados, e talvez as marcas únicas na areia não sejam sinal de abandono, mas prova de amor. Quantas vezes você já olhou para trás e pensou: foi nessa fase que Deus me deixou? Nos momentos de perda, doença, rejeição ou fracasso, é natural sentir solidão. A dor tem o poder de distorcer nossa percepção. Quando o coração está ferido, a fé pode parecer silenciosa, mas a história das pegadas na areia nos confronta com uma verdade
transformadora. O sentimento de abandono nem sempre reflete a realidade espiritual. Há períodos da vida em que estamos fracos demais para caminhar. Faltam forças para orar. Faltam palavras para explicar. Faltam respostas para entender. E é justamente nesses momentos que Deus não se afasta, Ele se aproxima ainda mais. Talvez as fases em que você viu apenas um par de pegadas foram aquelas em que não tinha estrutura emocional para continuar sozinho. Talvez você não estava caminhando. Estava sendo sustentado. A fé madura não é aquela que só enxerga Deus nos dias de sol, mas aquela que confia mesmo quando a maré sobe. Hoje, antes de concluir que Deus se ausentou, pergunte-se: e se Ele estava me carregando? A caminhada revelada à noite avançava, e o homem continuava caminhando pela praia. O vento tocava seu rosto como se quisesse despertar memórias esquecidas. Cada passo na areia parecia conduzi-lo para dentro de si mesmo. De repente, a cena ao seu redor começou a mudar. Não era mais apenas o mar e o céu estrelado. Diante dele, como se o horizonte se transformasse em um grande painel vivo, começaram a surgir imagens da sua própria vida. Ele viu sua infância simples, cheia de sonhos. Viu os primeiros passos na fé, as orações sinceras, os momentos em que acreditava que nada poderia dar errado. E ali estavam as pegadas. 2 trilhas, lado a lado. Ele sentiu paz ao perceber que nunca caminhou sozinho. Em cada conquista, em cada decisão importante, em cada momento de alegria, havia 2 pares de pegadas marcando a areia. Então as cenas começaram a mudar. Vieram os dias difíceis, a perda inesperada, a decepção que ninguém viu, a noite em que chorou sozinho, o período em que suas orações pareciam não passar do teto. Ele prendeu a respiração, porque nesses momentos havia apenas um par de pegadas. Seu coração apertou. Uma mistura de tristeza e dúvida invadiu sua mente. Ele não conseguia entender, justamente nas fases mais dolorosas. Só uma trilha permanecia. Ele olhou para o céu e, com a voz embargada, perguntou: Senhor, por que me deixaste quando eu mais precisava? Quando eu te carreguei, o silêncio não foi vazio, foi profundo. Então, ao seu lado, uma presença se tornou real. Não era uma visão assustadora, mas uma paz que envolvia tudo. Ele sabia quem estava ali e ouviu a resposta: Meu filho, eu nunca te deixei. O homem olhou novamente para a areia, tentando entender. Mas, Senhor, nas piores fases da minha vida, só um par de pegadas. A resposta veio com ternura. Foi justamente nesses momentos que você vê apenas um par de pegadas que eu estava te carregando. A revelação quebrou algo dentro dele. Todas as noites de dúvida, todos os questionamentos silenciosos começaram a ganhar novo significado. Ele percebeu que, nas fases mais difíceis, ele realmente não tinha forças para continuar. Havia dias em que mal conseguia respirar de tanta dor. Dias em que a fé parecia frágil demais. E mesmo assim, ele não caiu completamente. Agora entendia por quê. Não era sua força. Não era sua resistência. Era o cuidado invisível de Deus. As marcas únicas na areia não eram sinal de abandono. Eram prova de proteção. O homem caiu de joelhos na areia. Não mais em desespero, mas em gratidão. As lágrimas que antes eram de dúvida, agora eram de reconhecimento. Ele nunca esteve sozinho. Mas a perspectiva divina é diferente da nossa. Nós enxergamos o momento. Deus enxerga o processo. Nós sentimos a dor imediata. Deus vê o propósito maior. As marcas únicas na areia representam aqueles períodos em que nossas forças se esgotaram. Dias em que a oração era fraca. Noites em que a fé quase desapareceu. Fases em que não sabíamos como continuar. E ainda assim, continuamos. Essa é evidência. Bulk está aqui respirando. De pé, talvez não tenha sido sua força que o manteve firme. Talvez tenha sido o cuidado invisível daquele que prometeu nunca deixar nem desamparar. A caminhada com Jesus não significa ausência de tempestades. Significa presença constante
durante elas. Quando você olhar para trás e enxergar apenas um par de pegadas, não interprete como abandono. Pode ser o sinal mais claro de amor. Talvez você não estivesse caminhando, talvez estivesse sendo carregado. Oração. Senhor Jesus, hoje entregamos diante de Ti todos os momentos em que nos sentimos sozinhos, todas as fases em que questionamos Tua presença, todas as noites em que pensamos que o Senhor estava distante. Perdoa-nos quando confundimos silêncio com ausência. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos. Fortalece nossa fé nos dias em que as respostas não chegam. Sustenta-nos quando nossas forças se esgotarem. Se há alguém que está atravessando um deserto agora, envolve essa pessoa com Tua paz. Se há alguém chorando em silêncio, lembra-o de que nunca caminhou sozinho. Revela-nos, Senhor, que nos momentos mais difíceis, o Senhor não se afastou, nos carregou. Que possamos olhar para trás com gratidão e para frente com confiança. Que cada marca na areia da nossa história seja testemunho do Teu cuidado. Ensina-nos a descansar nos Teus braços. Em Teu nome, Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu confio mesmo quando não vejo. Se você está passando por um momento difícil, deixe seu pedido de oração. Vamos orar por você. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que nunca esteve sozinho. Se inscreva no canal Ecoando Virtudes Bíblicas para mais conteúdos empolgantes. Deixe seu like e comente qual história mais você deseja ouvir. Estamos te esperando.